Bom, vamos lá. Nesta aula aqui vamos falar de um pouco de socialismo, comunismo, etc. Tudo igual. Socialismo é a terra plana da economia. Eu vou explicar por que ele não funciona. Mas conforme as aulas do curso vão avançando, ao final você vai já entender e você vai conseguir explicar para qualquer pessoa: "Oh, não funciona por causa disso aqui." Então, o que é socialismo, para quem não sabe? É um sistema político e econômico autoritário. Se baseia na propriedade estatal de todos os meios de produção. Então, o Estado fabrica tudo. Sapato, manteiga, leite, carne, computador, celular, móveis. Tudo é o Estado que fabrica. O Estado assume toda a economia. Então, se no capitalismo as decisões de produção são tomadas por vários agentes econômicos interagindo entre si, no socialismo isso é organizado uma vez ao ano, no Comitê de Planejamento Central. Ou seja, meia dúzia de gato pingado vai definir quanto produzir, como, para quem vender, a que preço, etc. Todos os bens da economia. Tudo está no controle de meia dúzia de pessoas que se acham inteligentes o suficiente para planejar quanto de carne as pessoas do país inteiro vão consumir, quantos sapatos as pessoas vão precisar, quantas roupas, quantos móveis. Então, ele se baseia nisso. Ele se baseia nisso e ele quer criar um paraíso na Terra, de que todo homem tem direito a tudo. Se baseia também no ateísmo de Estado. Então, Deus não existe, não existe paraíso, cabe a nós fazer nosso paraíso na Terra. Então, na União Soviética, o resultado da centralização do planejamento da economia resultou no desabastecimento de todos os bens possíveis na economia. Faltava do bem que começa com A até o bem que começa com Z, entendeu? Não tinha nada nas prateleiras. Fora que não havia marcas, era tudo do Estado. Então, já em 1920, o Mises já alertava que o socialismo não funcionaria devido à substituição do mercado pela economia planejada para decidir a alocação dos fatores de produção, e que isso causaria a má alocação dos recursos escassos da sociedade, além da perda do valor monetário do dinheiro, impedindo os cálculos, porque no socialismo não existem preços, os preços são abolidos. Até o dinheiro eles tentaram abolir, eles não conseguiram abolir o dinheiro, porque sem o dinheiro eles não teriam uma unidade de conta, então eles acabaram não abolindo o dinheiro, mas não havia preços. No socialismo não haviam preços, haviam pseudo-preços, ou seja, aquele comitê de planejamento ele vai definir o preço. O problema é que o preço é causado pela oferta e demanda. Então, se eu tenho muita oferta, pouca demanda, o preço reduz. Se eu tenho um choque de demanda e a oferta fica igual, então a demanda aumenta muito, o preço ele vai aumentar. Então, eu tenho isso no capitalismo. Porém, no socialismo, vamos supor, a oferta reduzia, a demanda continuava a mesma, o preço ele não mexia, entendeu? Então, ele não transmitia a informação de se o produto está em falta ou está barato. Portanto, você tinha uma alocação e uma má distribuição dos recursos. Então, impede-se de calcular o que é mais vantajoso na economia. Por exemplo, se eu sou um agricultor e eu produzo maçã, eu tenho que decidir para onde que eu vou mandar as maçãs que eu acabei de colher. Então, tem a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Como eu sei qual cidade está faltando? Basta ver as ofertas que os supermercados dessas cidades estão fazendo. Vamos supor que eu tenho que nos supermercados de São Paulo a média é de, vamos chutar, R$10 o quilo. Então, São Paulo está me oferecendo a R$10 o quilo. Só que no Rio de Janeiro eu estou me oferecendo a R$25 o quilo. Isso mostra que na região do Rio de Janeiro está em falta deste produto porque o preço está mais alto. Então, para que eu mandaria as maçãs para São Paulo, que está pagando R$10 o quilo, se em São Paulo está havendo, vamos supor, uma sobra, vamos supor que esse já é o preço padrão. Eu mando para o Rio de Janeiro, que está pagando 20. E todos os agricultores de todo lugar vão oferecer para o Rio de Janeiro. Então, mais maçãs serão direcionadas para o Rio de Janeiro. Então, as ofertas que os supermercados vão fazendo vai reduzir até chegar no mesmo preço de São Paulo, ou um preço de equilíbrio. Ou, por exemplo, se eu sou um oficial de um alto escalão do Partido Comuna, eu tenho que decidir se eu vou construir uma ferrovia passando por dentro de um túnel ou dando uma volta. Como que eu vou fazer isso? Não tenho como, eu vou ter que chutar.
Por exemplo, vou precisar de engenheiros para fazer o túnel. Mas como é que eu vou saber se os engenheiros vão ser mais úteis fazendo túneis ou fazendo irrigação, um sistema de irrigação em outro local? Não sei. Com que base que eu planejaria isso? Não dá para saber. Agora, se eu fosse um dono de uma empresa no capitalismo, eu simplesmente veria o preço de perfurar o túnel e contratar os engenheiros, etc. E o preço de dar a volta. Eu faria que fosse mais barato. Que fosse mais barato, economizaria os recursos da sociedade automaticamente. Isso além de outros pontos que eu não vou abordar aqui, entendeu? Por exemplo, o socialismo asfixia o espírito empreendedor do homem. Então, o cara deixa entendeu? De ter um espírito empreendedor de livre iniciativa, ele passa a se acomodar. Então, além outros fatores psicológicos, eu vou deixar uns livros aqui recomendados. Eu recomendo o livro O Cálculo Econômico sobre o Socialismo. Ele vai estar disponível no material dessa aula, ali nos recursos, logo na lista de aulas ali. E é um bom livro, né? Ele tem 70 páginas, você lê em 2 dias, se você for acelerando. Então vale a pena. Além de um outro chamado A Alma do Homem sobre o Socialismo. Então, mano, não funciona. É impossível você fazer o sistema funcionar. Você pode tentar todas as maracutaias que você pensar. Entendeu? Nem se você colocasse um supercomputador, ele não conseguiria programar. Acredito eu que a única maneira do socialismo funcionar seria se Deus fosse o presidente da nação, pois ele é onisciente e onipotente. Ele sabe exatamente onde vai se precisar de mais recursos e como distribuir os recursos da maneira mais eficiente possível. Aí sim, ele seria melhor que o mercado, ele seria melhor que o capitalismo. Entendeu? Pois nem o capitalismo, com o capitalismo de mercado, ele é um método mais eficiente de alocação de recursos, porque não existe um método assim tão eficiente. Ele é funcional, ele funciona, ele é um método eficiente. Porém, ele não chega na máxima eficiência. Apenas Deus poderia chegar na máxima eficiência de alocação de recursos.